Bom dia, meus amados, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, gravando esta mensagem, trazendo a nossa reflexão. E o texto que nós gostaríamos de abordar hoje se encontra no livro do profeta Isaías, aqui no capítulo 43, verso 13. E o texto vai dizer o seguinte: Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? E tem uma história que eu gostaria de ler para nós, que fala sobre a incredulidade em Deus. O texto diz aqui: agindo eu, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, antes que tudo fosse formado, Ele já é Deus, Ele já era Deus e continua sendo Deus. E tem um texto aqui que eu gostaria de ler, bem conhecido, que fala sobre a incredulidade em Deus. Não é verdade? Ainda existem pessoas hoje que não acreditam em Deus. É um direito de cada um. E o texto ele diz o seguinte: Conta-se que um dia o homem foi à barbearia para cortar os cabelos. E enquanto o barbeiro o atendia, ambos mantinham uma conversa muito animada. Falavam de muitas coisas, até que o homem resolveu falar da vida. E para explicá-la, falou de Deus. O barbeiro, um homem muito incrédulo, começou a contestar a existência de Deus e falou: Deixa disso, meu caro, Deus não existe. E por quê? Perguntou o homem. Ora, se Deus existisse, não haveria tantos miseráveis passando fome. Olha à sua volta e veja quanta tristeza. É só andar pelas ruas e enxergar. Bem, se essa é a sua maneira de pensar, eu a respeito. Sim, claro, falou rapidamente o barbeiro. O homem pagou o corte e foi saindo, quando avistou um maltrapilho com longos cabelos feios, barba desajeitada, suja abaixo do pescoço. Não se conteve. Deu meia volta e falou ao barbeiro: Sabe de uma coisa? Não acredito em barbeiros. Barbeiros não existem. Como assim? Perguntou surpreso o descrente. Sim, falou o homem. Se existissem barbeiros, não haveria pessoas de cabelos e barbas compridas. Ora, se existem tais pessoas, porque evidentemente não vêm a mim. Que bom, disse o homem. Agora você entendeu. Se o fato de existirem pessoas passando fome, enfrentando dificuldades, sofrimentos, dores, fosse suficiente para provar que Deus não existe, estaremos observando a realidade de um ponto de vista muito estreito. A existência de Deus é uma verdade subjetiva e, como tal, deve ser buscada com a razão e o sentimento. Cada pessoa pode encontrar Deus de maneira diferente, mas existe uma condição básica. É preciso buscá-lo com firme desejo de encontrá-lo. Um homem fez uma poesia que fala do seu encontro com Deus, que diz o seguinte: Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito, não te via, e pensava comigo mesmo: será que Deus existe? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Te busquei através de sacerdotes e pastores, também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado, e descri. E na descrença tropecei, e no tropeço caí. E na queda senti-me fraco. Fraco, procurei socorro. No socorro encontrei amigos. Nos amigos encontrei caminho. No caminho vi nascer o amor. Com o amor vi um mundo novo. E no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando algumas coisas, muito recebi. E recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. Foi em mim que sem procurar te encontrei. Olha que coisa linda. Tá vendo só? Então o texto está dizendo que o fato de existirem pessoas com cabelo grande, com barba suja, mal feita, não significa que os barbeiros não existem. Da mesma forma, é o exemplo que o homem usou. O fato de existir misérias, pessoas passando fome, pessoas sofrendo, não significa que Deus não existe. Se as pessoas estão de cabelo grande, de barba grande, é porque não foram até os barbeiros. Se as pessoas estão perdidas, estão passando fome, estão perdidas, é porque elas simplesmente não vão até Deus. Deus continua existindo. Deus é grande, Deus é soberano, Deus é eterno. Só que as pessoas simplesmente descreem de Deus.
não vão buscá-lo, tá? E na poesia que nós lemos no final dessa ilustração, o homem diz que procurou Deus de diversas formas, mas não encontrou, quando na verdade Deus estava dentro dele. Há um vazio dentro do homem que só pode ser preenchido com a presença do Senhor Jesus, tá? Esse vazio só Ele pode preencher. E tem um texto lá em Jeremias 29:13 que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não adianta procurar Deus superficialmente. Não adianta você estar dentro da igreja, mas a igreja não está em você. Você não é a igreja. Não adianta você ir para a igreja, levantar a sua mão, cantar lindos louvores, se quando você sai dali, você trata a sua esposa mal, você trata o seu filho mal, você desrespeita o seu vizinho, você não tem coragem de ajudar aquele que está precisando. Se tem um mendigo pedindo um prato de comida, você tem condições, mas você nega porque acha que ele é um vagabundo que não quer nada com a vida. Não cabe a você o direito de julgar as pessoas. A Bíblia diz fazer o bem sem olhar a quem. Tá ok? Fazer o bem sem olhar a quem. Lembre-se lá da passagem do bom samaritano, onde um sacerdote passou e fingiu que não viu, um levita passou e fingiu que não viu, e o mais improvável foi quem ajudou. Seja você aquele mais improvável. Ajude quando as pessoas acham que você vai virar as costas. Estenda as mãos quando todos já desistiram de ajudar. Tá ok? Não desacredite na existência de Deus, porque Ele é grande, foi Ele quem fez todas as coisas. Tá? E certa vez, um menino perguntou ao pai: pai, qual o tamanho de Deus? E naquele momento estava passando um avião. E o pai perguntou: filho, qual o tamanho daquele avião? E aquela criança disse: poxa pai, aquele avião é tão pequeno. O pai disse: é, realmente, olhando daqui ele é bem pequeno. E o pai o levou até um aeroporto. E de lá, próximo, o pai disse: filho, e agora, qual o tamanho deste avião? E a criança abismada disse: pai, como esse avião é grande. E o pai disse: é exatamente isso, meu filho. Tudo depende do ponto de vista. Esse é o tamanho de Deus. Se você está distante dele, ele vai parecer muito pequeno para você, igual aquele avião que você viu passando lá em cima. Mas quando você está próximo de Deus, você passa a enxergá-lo com outros olhos. Você passa a ter noção da dimensão, da grandeza do tamanho que é o nosso Deus. Então, se você enxerga Deus como aquela criança que viu aquele avião tão longe, enxerga Deus tão pequeno, se aproxime de Deus, se aproxime dele, caminhe em direção a ele, e você vai passar a ver Deus de uma maneira totalmente diferente. Você vai passar a ver Deus com outros olhos. E a forma que você tem de se achegar a Deus é entregando a tua vida a Jesus Cristo. É fazendo confissão dele como Senhor e Salvador da tua vida. Não há outro caminho, não há outro modo, não há outro meio, não há outro interlocutor, não há outro intercessor, não há outro que clame por tua vida diante de Deus que não seja Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, ok? Não adianta você procurar outros meios, não há. Podem dar-se nome a quem quiser, dizer que ele intercede por tua vida, que A ou B intercede por tua vida, não. Nenhum deles pode fazer isso, porque isso é a missão de Jesus. Jesus intercede diante de Deus. A Bíblia fala que é com gemidos inexprimíveis que se clama por nossa vida. Deus é grande. Deus é tão grande. Deus é tão grande para você ter ideia, que é Ele quem manda a chuva. É Ele quem fez o sol. É Ele quem fez a lua. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele sabe exatamente quantos litros d'água tem no mar. Ele tem a tua vida na palma da mão dele. Nós somos pequenos demais diante da grandeza de Deus. Somos tão pequenos. E o meu pastor, certa vez, ele falou uma coisa, né? Que se Deus fechar o balão de oxigênio por alguns minutos sequer, a nossa vida chega ao fim. Porque Ele tem o controle de tudo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Assim diz o Senhor. Ele é poderoso.
Ele é muito poderoso. Então se aproxime de Deus. Antes de julgá-lo, de criticá-lo, de dizer que Ele não existe, como um dia eu fiz, se aproxime de Deus e você vai passar a ver Ele com outros olhos. Você vai ver que Deus Ele é grande, que Deus Ele é poderoso, tá? E que através da pessoa de Jesus Cristo, aleluia, através da pessoa de Jesus Cristo, você vai poder se achegar a Deus. E Deus Ele tem prazer em nos receber como filhos amados. Porque foi através do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário que Ele nos teve como filho e nos tem até hoje. E Ele não abre mão de nossa vida. O que Ele quer é sempre o melhor para nós, tá? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Assim como esse homem tinha uma visão distorcida de Deus, porque havia miséria, havia fome, muitas pessoas também têm essa visão distorcida, tá ok? Então, se você se aproximar de Deus, você vai ver o quão grande Ele é, o quão misericordioso Ele é, o quão galardoador Ele é, porque Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. E eu costumo dizer que Deus é bom e o diabo não presta. A ilusão de que Deus não existe, a mentira descabida que muitos têm se falado de que Deus não existe, é só obra de Satanás. Simplesmente, ele é o pai da mentira, e ele tem conseguido colocar isso na mente de muitos. Mas se o ser humano largar do seu orgulho e procurar se aproximar de Deus, procurar entender quem é Deus, se bem que você não vai conseguir entender a grandeza de Deus, porque Ele é muito grande. Se você for para as Escrituras Sagradas e procurar se aproximar de Deus, você vai enxergá-lo com outros olhos, ok? Deus abençoe você e te dê um dia maravilhoso, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida e que Ele te dê uma nova oportunidade de confessá-lo como o Senhor e Salvador da tua vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.